Eu criei 5 filhos sozinha. Trabalhei a vida inteira para dar comida, teto e dignidade para cada um deles. E o pagamento que recebi foi ter minha aposentadoria tomada, meu corpo machucado e minha dignidade destruída dentro da minha própria casa. Fugi de madrugada aos 72 anos com uma sacola na mão. E dormi no chão de uma capela abandonada no meio do mato. Porque o chão daquela capela sem teto era mais seguro do que a casa onde eu morava com os meus próprios filhos. Oh, meus queridos, minhas queridas, que bom que vocês vieram me fazer companhia hoje. Que bom mesmo. Cheguem mais, puxa uma cadeira aqui do meu lado, que essa vovó tá com vontade de conversar. Vocês estão me encontrando aqui no quintal da casa paroquial, nesse solzinho gostoso da manhã, fazendo uma coisa que eu aprendi já grandona, viu? Estou fazendo sabão de cinza. Olha só esse tacho aqui no fogo, com a gordura derretendo devagarzinho, e ali do lado, o balde com a cinza de lenha que o seu Benedito, o zelador daqui, separou para mim. Misturo a cinza com água, coo bem coado num pano limpo, e depois junto com a gordura quente. Fica mexendo, mexendo, mexendo com essa colher de pau que já tá toda gasta de tanto uso, até virar aquela barra de sabão firme que limpa tudo. Limpa roupa, limpa panela, limpa chão. E eu sempre digo, se ao menos desse para limpar as mágoas da vida com sabão de cinza, eu já tinha feito uns 100 barras, meus filhos. Já tinha feito umas 1000. A dona Lúcia, a cozinheira daqui da casa paroquial, é quem me ensinou essa receita. Quando eu cheguei aqui, faz 4 anos já, eu não sabia fazer nada além de rapadura e queijo. A Lúcia foi me ensinando, com aquela paciência de santa que só gente boa de verdade tem. E hoje eu faço o sabão, faço pão de queijo do jeito mineiro dela. E ainda ajudo a cuidar da horta de temperos que o seu Benedito plantou ali no cantinho do jardim. Tem hortelã, cebolinha, coentro, manjericão. O cheiro de manhã é uma beleza, quando o sereno ainda está molhando as folhinhas verdes. Eu venho aqui cedo, antes do sol esquentar, rego as mudas, converso com elas. Sim, meus filhos, eu converso com as plantas, porque planta ouve, planta sente, planta responde crescendo bonita quando a gente trata com carinho. E carinho é uma coisa que eu aprendi a dar para quem merece, depois de ter dado tanto para quem não soube receber. Meu nome é Perpétua. Perpétua Maria de Souza. Tenho 76 anos e moro aqui em Januária, no norte de Minas Gerais, essa terra de calor seco que racha o chão e racha a pele, mas que tem um povo forte, trabalhador, de fibra dura. Januária fica no Vale do São Francisco, para quem não conhece. Cidade pequena, de rua de terra, de feira de sábado, de gente que se conhece pelo nome e pelo apelido. Terra de rapadura, de queijo, de peixe do rio, de calor que parece que o sol tá grudado nas costas da gente. E é aqui que eu nasci, aqui que eu criei meus 5 filhos, e é aqui que eu estou até hoje. Só que agora não moro mais na minha casa. Moro num quartinho nos fundos da igreja matriz, na casa paroquial, com o padre Henrique, a dona Lúcia e o seu Benedito. E digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração velho e cansado. Esses 3 seres humanos que não são do meu sangue me tratam melhor do que meus 4 filhos de sangue jamais me trataram em toda a vida. Mas antes de eu contar essa história toda, que é comprida e pesada e vai doer no coração de vocês como dói no meu, deixa eu fazer um pedidinho especial. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo. E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo dessa vovó aqui? De manhãzinha, com o café quentinho na mão, depois do almoço naquela preguicinha gostosa, ou já de noitinha se preparando para descansar? Eu sempre leio todos os comentários, viu? Todos, um por um, com meus óculos na ponta do nariz. E fico tão feliz de saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir essa velha aqui. Me conta, tá? E se puder, aperta aquele botãozinho de like ali embaixo e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir. Cada like, cada inscrição é como se vocês estivessem estendendo a mão para alguém que está sofrendo calada. Combinado? Então vamos lá. Vamos criar essa corrente de carinho que essa vovó tanto gosta. Agora, meus filhos, prepara o coração. Porque o que eu vou contar para vocês hoje é a história mais difícil que essa boca já pronunciou em 76 anos de vida. É a história de como eu,
uma mulher de 72 anos, com artrite nos joelhos e pressão alta. Tive que fugir da minha própria casa de madrugada, descalça, com uma sacola de supermercado na mão, e ir dormir no chão de uma capela abandonada no meio de um pasto. Porque a minha própria casa, a casa que meu marido Osvaldo construiu tijolo por tijolo, com as mãos calejadas dele durante 8 anos, tinha virado o lugar mais perigoso do mundo para mim. E quem transformou ela nesse inferno não foi bandido, não foi estranho, não foi vizinho ruim. Foram os meus próprios filhos. Os meninos que eu amamentei no peito, que eu criei sozinha depois que o pai deles morreu, que eu dei tudo o que tinha e o que não tinha, que eu passei fome para dar comida, e que me pagaram com o que nenhuma mãe nesse mundo merece receber. Eu nasci aqui em Januária mesmo, em 1950, num dia quente de agosto, que minha mãe contava que o calor estava tão forte que ela teve que jogar baldes de água no chão de terra da casa para refrescar o ar antes de me parir. Minha mãe se chamava Doralice Ferreira de Souza. Uma mulher miúda, magra de osso, cabelo liso preto que ela prendia num coque igual eu faço até hoje, com aqueles grampos de metal que a gente comprava no armazém do seu Nicanor, ali na rua de baixo. Mulher de fibra, de enxada, de roça, de sol na cara e terra nos pés. Nasceu e morreu em Januária, minha mãe. Nunca viu o mar, nunca andou de avião, nunca pisou numa cidade grande. Mas criou 6 filhos com a força que tinha nas mãos rachadas e a fé que carregava no peito. Fé de mulher sertaneja, que reza de noite olhando para o céu e de manhã levanta antes do galo para acender o fogão. Minha mãe era assim, e eu puxei a ela em tudo, menos na sorte com os filhos. Meu pai era o Tibúrcio de Souza. Homem alto, seco, de pele escura queimada de sol de tanto trabalhar na roça sem camisa. Trabalhava na plantação de mandioca e no garimpo de cristal lá pro lado de Gruta de Maquiné, quando a seca apertava e a roça não dava o suficiente. Homem calado, de poucas palavras, daqueles que fala mais com os olhos do que com a boca, mas braço forte e coração bom. Nunca encostou a mão em nenhum de nós com raiva, nunca levantou a voz para minha mãe, nunca chegou em casa com cheiro de cachaça fazendo arruaça. Era daqueles homens do sertão que trabalha de sol a sol, chega em casa, lava o rosto e os braços no balde de alumínio, senta na porta da frente, enrola um cigarrinho de palha com fumo de corda que ele mesmo plantava e fica ali olhando o céu alaranjado de Januária até a janta ficar pronta. Morreu de infarto em 1978, sentado naquela mesma porta, olhando aquele mesmo céu. Quando minha mãe foi chamar ele para jantar, ele já estava frio. Tinha 58 anos. Eu tinha 28 e já era casada com o Osvaldo. Nós éramos 6 irmãos. Eu era a terceira. Tinha o Geraldo, o mais velho, que era calado e forte igual meu pai. Depois a Bastiana, que cantava bonito e lavava roupa no rio com minha mãe desde cedo. Depois eu. Depois o Dimas, que era arteiro demais e vivia apanhando de chinelo. A Lindinalva, que era a mais bonita de todas nós, cabelo comprido que chegava na cintura. E o Toinho, o caçula, que nasceu fraquinho e minha mãe teve que rezar 9 novenas para ele sobreviver o primeiro ano. Casa de 6 filhos no sertão mineiro é casa barulhenta, meus queridos. É grito de manhã para acordar, é briga de tarde por causa de brincadeira, é risada de noite quando meu pai contava história de assombração. A gente dormia amontoado, 3 num quarto, 3 no outro. Colchão de palha de milho no chão, coberto com lençol feito de saco de farinha que minha mãe branqueava no sol e costurava com linha grossa. Banheiro era o mato atrás da casa, com uma latrina que meu pai cavou. Água era do Rio São Francisco, o velho Chico, como a gente chamava, que a gente carregava na lata de 18 litros na cabeça, andando uns 500 metros de estrada de terra, debaixo daquele sol quente de Januária que fazia a gente enxergar miragem no horizonte. A casa era de adobe, telhado de telha colonial que vazava quando chovia forte, chão de terra batida que minha mãe varria 3 vezes por dia para não juntar poeira demais. Tinha uma sala, 2 quartos e a cozinha com fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro, porque sempre tinha panela no fogo. Feijão,
arroz, angu, farinha torrada e, quando Deus ajudava, um pedaço de carne seca que meu pai trazia da feira. No quintal, um pé de manga enorme que dava sombra para o terreiro inteiro. Minha mãe secava a roupa debaixo daquele pé de manga e a gente subia nos galhos para comer manga madura direto do pé, com o caldo escorrendo pelo braço e as abelhas unindo em volta querendo a mesma fruta. A infância foi pobre, meus filhos, mas foi boa. Era feliz e a gente não sabia. Brincava de pique-esconde no terreiro, de casinha debaixo do pé de manga, de pegar peixe no rio com meu pai nos domingos de tarde. Minha mãe fazia bolo de fubá no fogão a lenha nos aniversários, e a gente comia aquele bolo quentinho com leite fresco de vaca que a vizinha Dona Generosa dava de presente. Natal em Januária era festa. Missa do galo à meia-noite, fogueira no terreiro, canjica com canela, e meu pai tocando viola de cabaça enquanto a gente dançava em volta do fogo. Era simples, era humilde, mas era amor, era família de verdade. Eu estudei até a 4ª série, porque naquele tempo, no sertão, menina não precisava estudar muito. Minha mãe dizia: Perpétua, aprende a ler, a escrever e a fazer conta, que o resto a vida ensina. E a vida ensinou, meus filhos. A vida ensinou de um jeito cruel, mas ensinou. Eu sei ler, sei escrever, sei fazer conta de cabeça mais rápido que muito computador por aí. Porque a vida no sertão exige que a gente calcule rápido. Quanto de farinha dá para a semana, quanto de feijão sobra para o mês, quanto de rapadura vende na feira para pagar o remédio. Quando eu completei meus 18 anos, conheci o Osvaldo Ribeiro de Souza. Pedreiro. Homem moreno, forte, de mão grossa e sorriso bonito. Conheci ele na feira de sábado, eu vendendo rapadura com minha mãe e ele comprando material de construção na loja do seu Zacarias, ali na praça. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e foi aquela coisa que a gente não explica, sabe? Aquele mexer no peito que não tem remédio. Ele começou a aparecer na feira todo sábado, comprava rapadura que nem gostava, só para me ver. Minha mãe percebeu, deu risada e disse: Esse aí tá comprado, Perpétua. Namoramos 1 ano, tudo certinho, com respeito. Ele ia na minha casa, conversava com meu pai, tomava café com bolo de fubá e às 9 horas da noite ia embora, porque meu pai não deixava rapaz ficar depois das 9. Casamos em 1969. Eu tinha 19 anos e ele 24. Casamento simples, na igreja matriz de Januária, com vestido emprestado da Bastiana e bolo feito pela minha mãe. Festa no quintal de casa com forró de sanfona, cachaça e a vizinhança toda dançando até o sol raiar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda vejo o sorriso do Osvaldo naquele dia. O Osvaldo era bom. Era homem de verdade. Trabalhava de pedreiro, chegava em casa sujo de cimento, tomava banho, sentava para jantar comigo e me perguntava como tinha sido meu dia. Nunca gritou comigo. Nunca levantou a mão. Nunca me fez chorar de tristeza. Começou a construir nossa casa em 1988, tijolo por tijolo, nos finais de semana e nas horas vagas. Levou 8 anos. 8 anos de suor, de cimento, de tijolo, de cansaço. Terminou em 1996. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Quintal com pé de manga e um tanque de lavar roupa. Muro baixo de tijolo e portão de ferro que rangia quando abria. Rua de terra no bairro São Gonçalo, periferia de Januária. Não era grande, não era bonita, mas era nossa. Construída com o suor do meu marido e o sonho que a gente sonhava junto. Morreu em 1998, 2 anos depois de terminar a casa. Morreu afogado no Rio São Francisco. Foi pescar num domingo de manhã, como fazia todo domingo desde que eu o conheci. Saiu com a vara de pesca, o chapéu de palha e aquele sorriso que iluminava a casa. Não voltou. Acharam o corpo na segunda-feira, rio abaixo, preso numa raiz. O chapéu de palha boiando na margem. Disseram que foi cãibra, que a correnteza levou. Eu não sei. Só sei que naquele dia o sol de Januária ficou frio para mim. E nunca mais esquentou direito. Fiquei sozinha com 5 filhos. O Adenor tinha 19 anos. O Gildásio, 16. A Nildete, 13. O Ronildo, 10. E a Edivânia, 7. 5 bocas.
Uma aposentadoria de viúva miserável e os braços dessa mulher aqui que vocês estão vendo. Comecei a fazer rapadura em casa e levar para a feira de sábado. Fazia queijo também, com leite que eu comprava da dona generosa ali da vizinhança, que tinha 2 vacas no quintal. Acordava 4 horas da manhã todo dia. Fazia a rapadura, fazia o queijo, embalava tudo em folha de bananeira, colocava no balaio, botava na cabeça e ia andando até a feira, uns 2 quilômetros. Vendia, voltava, cozinhava, lavava, passava. Todo santo dia, sem folga, sem férias, sem ninguém para me ajudar, porque os filhos eram pequenos e precisavam de mim, e eu precisava ser forte por eles. Criei os 5. Dei comida, dei teto, dei roupa, não dei luxo porque não tinha, mas dei dignidade. Nenhum dos meus filhos passou fome enquanto eu tinha 2 braços para trabalhar. E trabalhei. Trabalhei até as mãos racharem, até os joelhos doerem, até as costas não aguentarem mais. E quando eles cresceram, eu pensei, agora vou descansar. Agora meus filhos vão me dar sossego. Agora é a vez deles cuidarem de mim. Pensei errado, meus filhos. Pensei muito errado. Os meninos cresceram, saíram de casa, voltaram, saíram de novo, voltaram de novo. E cada vez que voltavam, traziam um pedaço de problema junto. Nenhum foi embora de verdade. Só a Edivânia, a caçula, que foi para Montes Claros trabalhar como auxiliar de limpeza num hospital. Os outros 4 ficaram em Januária. E um por um, como se tivesse combinado, foram voltando para minha casa. Para a casa que o Osvaldo construiu. O Adenor voltou primeiro, em 2015. Tinha se separado da mulher. Chegou com uma mala e uma cara de derrota. Mãe, deixa eu ficar uns dias. Eu abri a porta, porque mãe abre a porta. Sempre abre. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses viraram anos, e ele nunca mais saiu. O Gildásio voltou em 2016. Tinha perdido o emprego na cerâmica, perdido a mulher que foi embora com outro, perdido tudo o que tinha construído. Chegou numa noite de sexta-feira, cheirando a cachaça, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos. Mãe, só essa noite. Uma noite virou 2, 2 viraram 10, 10 viraram o resto da vida dele ali dentro. E veio com um companheiro invisível que nunca mais largou. A garrafa. A Nildete voltou em 2017. O marido dela era caminhoneiro, vivia na estrada, sumia meses sem dar notícia. Ela não tinha dinheiro, não tinha como pagar aluguel, não tinha para onde ir. Veio com 2 filhos, meus netos, que na época tinham 14 e 16 anos. Mãe, é temporário. O temporário está durando até hoje. O Ronildo voltou em 2018. Chegou magro, olho fundo, dente caindo, com aquele aspecto de quem não come direito e não dorme faz tempo. Eu sabia o que era. A vizinhança inteira sabia. Aquela coisa maldita que destrói gente por dentro. Mas eu não falei. Não tive coragem. Porque ele era meu filho. E mãe, mesmo sabendo a verdade, tem uma parte do coração que insiste em acreditar na mentira que o filho conta. Mãe, eu tô limpo. Me deixa ficar. Não estava. Nunca ficou. Em 2019, minha casa de 3 quartos tinha 8 pessoas morando. Eu, 4 filhos adultos e 2 netos. Num espaço que o Osvaldo construiu pensando em 4. E tudo, absolutamente tudo, nas minhas costas. Minha aposentadoria pagava a comida, a luz, a água, o gás, o remédio. Eu sustentava todos, porque mãe sustenta. Mãe sempre sustenta. Até quando as pernas tremem, até quando o corpo pede socorro, até quando a alma já não aguenta mais carregar o peso. Mãe sustenta. Até o dia em que não pode mais. E o dia em que eu não pude mais, meus queridos, não veio de uma vez. Veio aos poucos. Veio chegando de mansinho, como água de enchente que sobe devagar, e quando a gente percebe já está na cintura. Não começou com pancada. Começou com voz, com grito, com falta de respeito. Com o olhar que te diminui até você se sentir do tamanho de uma formiga no chão da própria casa. O Gildásio, quando bebia,
e bebia todo o santo dia de manhã, de tarde e de noite, ficava transtornado. Gritava comigo de madrugada, 2, 3 da manhã, eu acordava com o barulho da porta do meu quarto sendo chutada. Cadê comida? Faz comida, tô com fome. E eu levantava. Com o corpo doendo, com os joelhos estalando, com o coração acelerado de medo, eu levantava e ia fazer comida para um homem de 50 e poucos anos que gritava com a própria mãe de madrugada como se ela fosse uma empregada que ele podia maltratar. Porque se eu não fizesse, ele quebrava as coisas. Já tinha quebrado a televisão num chute de bêbado. Já tinha arrebentado o ventilador jogando contra a parede. Já tinha espatifado o espelho do banheiro com um murro. E cada coisa que ele quebrava, eu que não tinha dinheiro para repor. O Ronildo era diferente. O Ronildo era pior. Porque o Gildásio era barulhento, mas o Ronildo era imprevisível. Na crise daquela coisa que ele usava, ficava com os olhos arregalados, as mãos tremendo, andando de um lado para o outro pela casa como um bicho enjaulado. Jogava a cadeira no chão, esmurrava a parede até os nós dos dedos sangrarem. Uma vez, arrancou a torneira da pia da cozinha com a mão, num surto, e a água jorrou pelo chão da cozinha inteira, enquanto ele gritava palavras que eu não vou repetir aqui. Outra vez, e essa eu guardo no peito como uma cicatriz que nunca fecha, ele pegou a faca grande da cozinha, aquela de cortar carne, e ficou andando pela casa com ela na mão, falando sozinho, os olhos vidrados, o corpo tremendo. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta. A tranca era fraca, um trinco fino de parafuso, e rezei. Rezei a noite inteira ajoelhada no chão, com as mãos juntas e os lábios tremendo, pedindo a Deus que aquele homem não entrasse. Que aquele homem que saiu do meu ventre não entrasse no meu quarto com aquela faca. Não entrou. Deus ouviu. Naquela noite, Deus ouviu. Mas nem sempre ouviu, meus filhos. Nem sempre. O Adenor não era violento do jeito dos outros dois. O Adenor era frio, calculista. Ele percebeu desde o começo que a minha aposentadoria era a única renda daquela casa. E tomou conta. Quando o dinheiro caía na conta, no dia 5 de cada mês, ele ia comigo no banco. Para ajudar, mãe. A senhora tem dificuldade com essa coisa de senha, de caixa eletrônico. No começo, eu achava que era cuidado. Achava que ele estava me protegendo. Mas com o tempo, ele passou a ir sozinho. Ficou com o meu cartão. Sabia a minha senha. Sacava tudo. Me dava R$ 200 por mês. R$ 200 para um mês inteiro de comida para 8 pessoas. O resto, ele dizia que era para pagar as contas da casa. Mas as contas atrasavam do mesmo jeito. A luz cortaram 2 vezes. Eu ficava no escuro, cozinhando no fogão a lenha com vela. A água cortaram 1 vez. Eu ia buscar no vizinho com balde, igual fazia quando era menina no Rio. Eu pagava R$ 200 de aposentadoria em arroz, feijão e farinha. E ele gastava o resto em bar com o Gildásio, em coisa que eu nem quero imaginar com o Ronildo, e em sabe Deus mais o quê. A Nildete não batia, não gritava, não roubava. A Nildete fazia uma coisa que dói de um jeito diferente, um jeito que não deixa marca no corpo, mas abre buraco na alma. Ela fingia que não via. Vivia no quarto dela com os filhos, porta fechada, fone de ouvido no celular, assistindo coisa na internet. Os gritos de madrugada? Não ouvia. O barulho de coisa quebrando? Não ouvia. O choro da mãe? Não ouvia. Não queria ouvir. Porque ouvir significava agir, e agir significava enfrentar os irmãos. E enfrentar os irmãos significava ter que sair daquela casa e ir viver a vida dela com as próprias pernas. E ela não queria. Era mais cômodo fingir que estava tudo bem enquanto a mãe se destruía do outro lado da parede. Os netos dela, meus netos, de 14 e 16 anos quando chegaram, já adultos de 18 e 20 quando as coisas ficaram piores, me tratavam como se eu fosse um móvel da casa. Eu cozinhava para eles, lavava a roupa deles, limpava o chão que eles sujavam e eles passavam por mim como se eu fosse invisível. Vó, cadê o almoço? Sem bom dia, sem por favor, sem obrigado. Sem um abraço, sem um sorriso, sem um "a senhora tá bem?" Nada.
Eu era a mulher que fazia a comida aparecer e a roupa ficar limpa. Fora isso, eu não existia. Mas o que me destruía de verdade, meus filhos, era o que acontecia de madrugada. E eu preciso contar isso, mesmo que doa, mesmo que a voz fale, porque se eu não contar, quem vai contar? Quem vai avisar outras mães que isso pode acontecer com elas também? O Ronildo, quando ficava naquele estado de desespero, quando o corpo dele pedia aquela coisa maldita e ele não tinha dinheiro para comprar, ele entrava no meu quarto no meio da noite. Eu acordava com o barulho, com o rangido da porta, com os passos no escuro, e o meu coração disparava de um jeito que eu achava que ia morrer ali mesmo, de infarto, igual meu pai. Ele vinha até minha cama. Não para fazer maldade de homem, graças a Deus isso não, mas para revistar. Ele revirava meu colchão, meu travesseiro, minha bolsa velha, meu guarda-roupa de compensado, procurando dinheiro, procurando qualquer coisa que pudesse trocar por aquele veneno. Ele me agarrava pelo braço. Apertava com aquela mão de homem desesperado, com aquela força de quem não tá mais no controle do próprio corpo. Cadê o dinheiro, velha? Eu sei que a senhora esconde. Cadê? E eu dizia que não tinha, porque não tinha mesmo, porque o Adenor já tinha levado tudo. Ele apertava mais. Me sacudia, me jogava de volta na cama como se eu fosse um boneco de pano. Revirava tudo de novo, e quando não achava nada, saía batendo a porta com tanta força que a parede tremia. Isso acontecia 3, 4 vezes por semana, sempre de madrugada, sempre no escuro, sempre com aquele cheiro. Um cheiro químico, amargo, que impregnava a roupa dele e o corredor por onde ele passava. Eu parei de dormir. Ficava sentada na cama, as costas encostadas na parede, com os olhos arregalados na escuridão, a noite inteira, esperando a porta abrir, o coração martelando no peito a cada barulho, o vento na janela, o cachorro do vizinho latindo, o portão de ferro rangendo. Qualquer coisa me fazia pular de susto. Qualquer coisa me fazia tremer. O Gildásio bêbado também entrava no meu quarto, não para revistar, para gritar. Ele ficava na porta, ou entrava, e ficava em pé no meio do quarto escuro, cambaleando, e gritava coisas que nenhuma mãe deveria ouvir de um filho. Coisas que rasgam por dentro. Coisas que uma pessoa não esquece nunca mais. Eu ficava encolhida na cama, tapando os ouvidos com as mãos, chorando sem fazer som. Porque eu aprendi que se eu fizesse som, se eu chorasse alto, ele gritava mais. Então eu chorava calada, mordendo o lençol, engolindo o soluço, deixando a lágrima correr pelo rosto e molhar o travesseiro em silêncio. E quando ele ia embora, eu virava para o lado, abraçava o travesseiro molhado e ficava ali, tremendo, até o sol nascer. O Adenor sabia de tudo. O quarto dele era parede meia com o meu. Ele ouvia os gritos, ouvia o barulho das coisas sendo jogadas, ouvia eu chorando. Não fazia nada. Nunca fez. Porque o Adenor tinha feito a conta. Se enfrentasse os irmãos, eles podiam ir embora. E se fossem embora, ele perdia a desculpa para continuar controlando meu dinheiro. Porque com os irmãos ali, precisando de comida e luz e água, ele justificava o controle da aposentadoria como administração das contas da casa. Sem os irmãos, a farsa acabava. Então, ele ficava no quarto dele, de olho fechado e ouvido aberto, deixando a mãe ser destruída, porque a destruição da mãe era o preço que ele aceitava pagar para continuar vivendo de graça. Eu tinha 72 anos nessa época. Artrite nos joelhos que não me deixava andar direito. Pressão alta descontrolada porque o Adenor não comprava meu remédio. Dizia que era caro, que não tinha dinheiro, mesmo tendo a minha aposentadoria inteira na mão. Princípio de diabetes que ninguém tratava. Não tinha força para lutar. Não tinha dinheiro para ir embora. Meu cartão do banco estava com o Adenor. Não tinha telefone. O Ronildo tinha vendido meu celular por R$ 30 para comprar droga. Não tinha para quem pedir ajuda. Os vizinhos ouviam os gritos. Em Januária, cidade pequena, todo mundo ouve tudo, mas ninguém se metia. É briga de família, diziam, e passavam reto. Olhavam para o outro lado, fechavam a janela. Nunca é briga de família, meus queridos. Nunca.
É uma velha sendo destruída dentro da própria casa pelos filhos que ela criou com as próprias mãos. Eu vivia presa dentro daquela casa sem precisar de cadeado. A porta não tinha tranca por fora, mas eu estava tão presa quanto se tivesse. Presa pelo medo, presa pela fraqueza do corpo, presa pela vergonha, porque tem vergonha, meus filhos, de confessar para o mundo que seus próprios filhos te maltratam. A gente sente como se a culpa fosse nossa, como se a gente tivesse errado em algum lugar, como se a gente tivesse criado errado, e essa vergonha cola na gente como breu e não sai. Eu ia na feira de sábado, quando me deixavam ir, quando tinha dinheiro para ir, com a manga comprida para ninguém ver os roxos nos braços, com um sorriso ensaiado para ninguém perceber que por dentro eu estava desabando. E o povo cumprimentava: "Bom dia, Dona Perpétua. Como vão os meninos?" E eu respondia: "Vão bem, graças a Deus." Mentira. A maior mentira que eu contei na vida. E contei todo sábado, por anos. A Edivânia, minha caçula lá em Montes Claros, ligava uma vez por mês. "Mãe, tudo bem?" "Tudo bem, minha filha." Porque o Adenor ficava do lado, ouvindo cada palavra. Uma vez eu tentei dar um sinal. Disse: "Tá tudo igual por aqui, filha. Igualzinho." Esperando que ela percebesse algo na minha voz, algo no jeito de falar. Não percebeu. Porque era mais fácil acreditar que estava tudo bem. Porque Montes Claros é longe. Porque a vida dela lá era difícil também. Porque ninguém quer acreditar que a mãe está sofrendo quando não pode fazer nada. E o telefone, um dia, parou de atender. Porque o Ronildo vendeu o aparelho. E eu fiquei sem fio nenhum com o mundo de fora. A decisão veio numa noite de maio de 2022. O Ronildo entrou no meu quarto às 2 da madrugada. Eu estava sentada na cama como sempre, encostada na parede, com os olhos abertos no escuro. Ouvi os passos no corredor. O coração disparou. A porta rangeu. Ele entrou. Mas dessa vez era diferente. Eu senti. O ar ficou diferente. A energia ficou pesada. Ele veio até a minha cama e eu vi um brilho na mão dele. Aquela faca. A faca grande da cozinha que eu usava para cortar carne nas raras vezes que tinha carne para cortar. Encostou a lâmina fria no meu pescoço. O hálito dele na minha cara. Aquele cheiro que não tem nome, cheiro químico, cheiro de veneno, cheiro de coisa podre que destrói o ser humano de dentro para fora. "Mãe, eu preciso de R$ 50. Agora. Se a senhora não me der, eu juro que faço uma desgraça." Eu olhei para o meu filho. Para aquele ser que estava ali na minha frente, com uma faca encostada no pescoço da mulher que deu a vida para ele. E eu vi no rosto dele o menino que teve catapora e que eu passei 5 noites acordada passando pano molhado nele. O menino que teve febre e eu andei 4 quilômetros de madrugada com ele no colo até o posto de saúde. O menino que, quando tinha medo de trovão, vinha dormir abraçadinho comigo. Aquele menino, eu disse, embaixo do colchão, debaixo do meu corpo. Ele me empurrou para o lado, sem cuidado, sem dó. Levantou o colchão. Achou R$ 80 que eu escondia ali fazia semanas, guardando centavo por centavo do pouco que o Adenor me dava para comprar remédio de pressão. Pegou tudo. Guardou no bolso. Saiu sem dizer uma palavra. Bateu a porta. Eu fiquei sentada na cama, sem me mexer, sem chorar, sem sentir. Fiquei ali olhando para o escuro e uma clareza desceu na minha cabeça. Uma clareza que só vem quando a pessoa chega no fundo do fundo, naquele lugar onde não existe mais abaixo. A clareza era essa. Se eu ficar nessa casa, eu morro. Morro dessa faca, morro de infarto, morro de pressão alta sem remédio, morro de tristeza, morro de abandono. Qualquer morte. Mas morro aqui dentro. Naquela madrugada, eu não dormi. Mas pela primeira vez em muito tempo, não fiquei acordada de medo. Fiquei acordada de decisão. Esperei o sol apontar. Às 5 horas, quando a casa estava no silêncio dos desmaiados, o Gildásio desmaiado de cachaça na sala, o Ronildo desmaiado de droga no quarto, o Adenor roncando pesado, a Nildete no quarto dela com a porta fechada como sempre. Eu levantei, devagar, sem fazer barulho. Peguei uma sacola de supermercado do armário da cozinha. Coloquei dentro uma muda de roupa,
a minha Bíblia surrada que era da minha mãe, o meu documento de identidade que eu escondia dentro da fronha do travesseiro desde que o Ronildo começou a roubar tudo, e um pacote de biscoito Cream Cracker que estava no fundo do armário. Fui até o portão de ferro, aquele portão que o Osvaldo colocou com as próprias mãos, que rangia toda vez que abria. Pus a mão no ferrolho, abri devagar, rangeu, parei, prendendo a respiração. Olhei para trás. Ninguém. Nenhum barulho. Abri mais um pouco. O suficiente para passar meu corpo magro. Passei. Saí na rua de terra. Descalça, porque meus chinelos estavam na sala e eu não podia arriscar ir lá pegar. Descalça, com uma sacola na mão, no escuro do amanhecer de Januária. Comecei a andar, sem saber para onde, o coração batendo forte, mas não de medo dessa vez. De outra coisa, de algo que eu não sentia fazia anos e que demorei para reconhecer: liberdade. A rua de terra estava fria sob meus pés descalços. O ar da manhã entrava nos meus pulmões como se fosse a primeira vez que eu respirava de verdade. O céu ainda estava escuro, com umas estrelas teimosas que insistiam em brilhar. E eu andei. Saí do bairro São Gonçalo, peguei a estrada de terra que vai para o interior. E andei. 1 hora. 2 horas. O sol foi subindo devagar, pintando o horizonte de laranja e rosa, e o calor de Januária foi chegando junto. Os joelhos doíam a cada passo, a artrite gritava, as juntas estalavam, os músculos queimavam, os pés sangravam no cascalho solto da estrada. Mas eu andei, porque parar era voltar, e voltar era morrer. Os pés me levaram para um lugar que eu não planejei ir, mas que meu coração conhecia sem precisar de mapa. A Capela de São Lázaro. Fica a 4 quilômetros da cidade, no meio de uma área de pasto abandonado, cercada de mato rasteiro e cupinzeiro. Construção antiga, paredes de adobe rachado, telhado de telha colonial com metade já caído, porta de madeira grossa sem tranca, comida pelos anos e pelo cupim. Minha mãe me levava nessa capela quando eu era menina. Tinha festa de São Lázaro todo mês de agosto. Fogueira, reza do terço, forró de sanfona, bolo de fubá. Eu lembrava do caminho como se tivesse andado ali ontem. Os pés sabiam. Empurrei a porta de madeira. Rangeu mais alto que o portão da minha casa. Entrei. Cheiro de mofo, de terra molhada, de tempo parado. Uma imagem de São Lázaro no altar de cimento, lascada, com a tinta descascando, um braço quebrado. 2 bancos de madeira comidos de cupim, cobertos de poeira e teia de aranha. Chão de terra batida com mato nascendo nas frestas. Sentei num banco. Passei a mão na madeira áspera. Abri o pacote de biscoito. Comi 3. Devagar. Cada biscoito mastigado com cuidado, como se fosse a última comida do mundo. Fui atrás da capela e achei uma bica. Uma mina d'água que brotava de uma pedra e corria por um cano de PVC improvisado. Água limpa, fria, cristalina. Bebi com as mãos em concha. Lavei o rosto. Lavei os pés que sangravam. Voltei para dentro. Coloquei a sacola de roupa como travesseiro no banco de madeira. Deitei e dormi. Dormi de dia, com o sol entrando pelas frestas do telhado quebrado e fazendo riscos de luz no chão de terra. E dormi sem medo. Pela primeira vez em anos, meus queridos, eu dormi sem o coração disparado, sem o ouvido atento para a porta, sem o corpo encolhido esperando a mão que agarra, o grito que destrói, a faca que ameaça. Dormi e sonhei com o Osvaldo. Ele estava sentado na porta da nossa casa, fumando o cigarrinho de palha, olhando o céu de Januária. Virou para mim e sorriu. Não disse nada. Só sorriu. Aquele sorriso que era a coisa mais bonita que eu já vi nessa vida. E no sonho eu entendi que estava no lugar certo, que São Lázaro, o santo dos doentes, dos sofredores, dos esquecidos, estava me abrigando, como se a capela fosse os braços dele me envolvendo. Fiquei ali, 1 dia, 2, 1 semana. Comi o biscoito até acabar. Depois descobri um pé de manga atrás da capela, carregado de manga madura caindo no chão sem ninguém para colher. Comi manga no café, manga no almoço, manga na janta. Bebi água da bica.
Dormia no banco de dia e de noite. A porta eu travava por dentro, encostando o outro banco contra ela. Não era uma tranca de verdade, mas era o suficiente para eu ouvir se alguém tentasse entrar. Não tinha luz elétrica, não tinha banheiro. Fazia minhas necessidades no mato como fazia quando era menina no sertão. Não tinha colchão, não tinha lençol, não tinha chuveiro, mas não tinha faca no meu pescoço. Não tinha grito no meu ouvido de madrugada, não tinha mão me agarrando no escuro. Não tinha filho me chamando de coisas que cortam mais fundo que qualquer lâmina. Era o suficiente. Naquele momento da minha vida, aquilo era o suficiente. Na segunda semana, numa manhã de junho de 2022, eu estava sentada no banco com a Bíblia aberta no colo, lendo os Salmos, o Salmo 23, que minha mãe me ensinou de cor, quando ouvi um barulho de carro parando na estrada. Depois, passos no mato. Depois, a porta de madeira sendo empurrada. Era o Padre Henrique. Padre Henrique Maciel, pároco da Igreja Matriz de Januária há 14 anos. Homem calmo, barba grisalha, olho manso, de quem já viu muito sofrimento nessa vida e aprendeu que a melhor coisa que se pode fazer é ouvir. Nasceu em Brasília de Minas, estudou o seminário em Diamantina e veio parar em Januária por designação da diocese. Padre de interior. Batiza, casa, enterra, visita doente, resolve briga de vizinho, aconselha casal em crise, consola viúva, dá bronca em marido que bebe demais. Conhece cada família da cidade pelo nome, pelo sobrenome e pela história. Ele fazia visita pastoral nas comunidades rurais uma vez por mês. Passava de carro pela estrada e viu fumaça saindo da capela. Eu tinha feito uma fogueirinha no quintal para espantar os mosquitos que me atormentavam de noite. Parou o carro. Veio ver o que era. Me encontrou ali dentro. Magra, suja, descalça, com os olhos mais cansados que ele já viu num ser humano. Ele me disse isso depois, com a voz embargada. Dona Perpétua, a senhora está morando aqui? Eu olhei para ele. Conhecia o padre. Todo mundo em Januária conhece. E algo dentro de mim, algo que estava trancado há anos debaixo de camadas de medo e vergonha, se soltou. Como uma represa que não aguenta mais o peso da água e arrebenta de uma vez. Tô, padre. Por quê? E eu contei. Tudo, palavra por palavra, sem enfeite, sem disfarce, sem tentar amenizar. Contei do Adenor pegando meu dinheiro, do Gildásio gritando de madrugada, do Ronildo com a faca no meu pescoço, da Nildete fingindo que não via nada enquanto eu me desmanchava do outro lado da parede. Contei dos roxos nos braços que eu escondia com manga comprida, do medo que não me deixava dormir, das noites em claro esperando a porta abrir, da sacola com biscoito Cream Cracker e da fuga de madrugada descalça pela estrada de terra. O padre ouviu tudo sentado no outro banco de cupim, sem interromper, sem fazer cara de espanto, sem dizer "meu Deus" ou "que horror". Calmo, as mãos cruzadas no colo, os olhos nos meus, ouvindo como só padre de interior sabe ouvir, com o corpo inteiro, com a alma aberta, com a paciência de quem sabe que a pessoa que está falando precisa muito mais ser ouvida do que aconselhada. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio. Quase 1 minuto inteiro de silêncio. O vento entrando pelas frestas do telhado. Um passarinho cantando lá fora. O São Lázaro lascado nos olhando do altar. Depois ele disse com aquela voz mansa que ele tem: Dona Perpétua, a senhora não vai ficar aqui. A senhora vai comigo. Para onde, padre? Para casa paroquial. Tem um quarto de hóspede que não usa ninguém há anos. Tem cama de verdade. Tem colchão, tem lençol limpo, tem banheiro com chuveiro quente. Tem comida 3 vezes por dia. E tem porta com chave, que a senhora tranca por dentro. E ninguém, dona, abre. Eu olhei para aquele homem. Para o homem que eu não pari, que eu não criei, que eu não dei de mamar, que não era do meu sangue. Oferecendo o que meus 4 filhos de sangue me tiraram, um lugar seguro, um teto sem medo, uma porta com chave. Chorei. Chorei tanto que o padre ficou preocupado. Achou que eu estava passando mal.
Veio pro meu lado, colocou a mão no meu ombro, suave, e disse: "Chora, Dona Perpétua, chora tudo, mas depois a senhora levanta e vem comigo, porque a senhora já dormiu tempo demais no chão." Levantei, as pernas tremiam. Peguei minha sacola, minha Bíblia. Olhei para São Lázaro lascado no altar. Fiz o sinal da cruz. Agradeci em pensamento. E fui com ele. A casa paroquial fica nos fundos da igreja matriz. Casa antiga, grande, bem cuidada. Paredes brancas, janelas de madeira pintadas de azul, varanda com cadeira de balanço. O padre mora lá com a dona Lúcia, que é a cozinheira. Mulher de 63 anos, rosto redondo, sorriso largo, que cozinha como se cada prato fosse um ato de amor. E o seu Benedito, de 70, que é o zelador, cuida do jardim, da manutenção e faz tudo o que precisa ser feito sem nunca reclamar. O quarto de hóspede é simples. Cama de solteiro com colchão bom, não de palha, não de espuma velha, colchão de mola, firme e macio ao mesmo tempo. Lençol branco, limpo, cheirando a sabão. Ventilador de teto. Guarda-roupa pequeno de compensado, banheiro próprio, com chuveiro quente, vaso sanitário, pia com espelho e porta com chave de metal. Chave de verdade. Que tranca de verdade. Quando eu entrei naquele quarto e vi a cama feita com aquele lençol branco esticado, eu parei na porta. Não consegui entrar. As pernas travaram. A dona Lúcia veio atrás de mim, gentil, e disse: "Entra, dona, é seu." Meu. Enquanto a senhora precisar, é seu. Sentei na cama, passei a mão no lençol, limpo, cheiroso, sem mancha, sem rasgo, sem mofo, sem cheiro de suor alheio. Lençol de gente que é cuidada, de gente que é tratada como gente. Tomei banho. A dona Lúcia separou sabonete novo, toalha limpa, shampoo. Entrei no chuveiro e abri a água quente. Fiquei debaixo daquela água uns 20 minutos, chorando. Não de tristeza, de alívio. Um alívio tão grande que parecia que cada gota de água quente levava um pedaço de dor embora junto. Lavava o medo, lavava a vergonha, lavava as noites sem dormir. Lavava o cheiro daquela casa que eu deixei para trás. Saí do banho. Tinha roupa limpa na cama. A dona Lúcia separou das doações da igreja. Vestido simples de algodão, chinelo de dedo novo, roupa de baixo. Vesti. Me olhei no espelho do banheiro. Quase não me reconheci. Magra, abatida, olheira roxa tão funda que parecia pintada, mas limpa, viva, inteira, ainda de pé. O padre me chamou para jantar. Mesa com toalha de tecido, prato de louça, copo de vidro, arroz branco soltinho, feijão grosso de Minas com bastante caldo, carne de panela desfiando no garfo, salada de alface e tomate. Ele, a dona Lúcia, o seu Benedito e eu. O padre rezou antes de comer. O Pai Nosso, curto e sincero. Eu rezei junto, com a voz falhando de emoção. E comi. Devagar. Cada garfada era um retorno. Um retorno a ser gente, a ser tratada como ser humano. A comer numa mesa com gente que te olha nos olhos e te pergunta se quer mais. Depois do jantar, fui pro quarto. Tranquei a porta. Testei a tranca, firme, segura, de metal. Girei a chave 2 vezes, encostei a mão na porta fechada e senti a solidez dela. Ninguém ia entrar, ninguém ia gritar, ninguém ia me agarrar no escuro. Deitei na cama. Apaguei a luz, e o único som que eu ouvi foi o ventilador de teto girando devagar e um grilo cantando no jardim do seu Benedito. Dormi às 9 da noite. Acordei às 8 da manhã seguinte. 11 horas de sono, sem acordar uma vez, sem pesadelo, sem pular de susto, sem apertar os olhos esperando o pior. 11 horas seguidas de paz. Quando abri os olhos e vi o teto branco da casa paroquial em vez do teto de telha quebrada da minha casa, eu soube com uma certeza que vinha do fundo da minha alma. Eu nunca mais volto. Nunca mais. Os filhos levaram 4 dias para perceber que eu tinha sumido. 4 dias. A mãe sai de casa e leva 4 dias para alguém sentir falta.
E o Adenor, que foi o primeiro a perceber, não sentiu falta de mim. Sentiu falta da comida pronta. Sentiu falta de quem lavava a roupa dele, quem limpava o chão, quem cozinhava o feijão. A mãe era o serviço. Sem o serviço, ele percebeu que a mãe tinha sumido. Começaram a procurar. Foram nos vizinhos. Alguém viu minha mãe? A dona Socorro, a vizinha da esquina que ouviu meus gritos durante anos e nunca se meteu, olhou para eles com uma cara que dizia tudo e respondeu: "Não sei onde ela tá, mas sei por que ela foi." Ninguém sabia. Ou ninguém quis dizer. Foram na delegacia. O Adenor deu queixa de desaparecimento e disse para o delegado: "Olha a maldade, meus queridos, olha a frieza." Disse que eu tinha demência, que eu andava confusa, que eu fugi sem saber o que estava fazendo. Demência. O homem que roubava minha aposentadoria foi na delegacia dizer que eu era louca para ninguém acreditar em mim se eu aparecesse contando a verdade. A polícia começou a busca. Rodaram a cidade, perguntaram nas comunidades rurais. Não me acharam. Porque ninguém pensou na capela de São Lázaro. E quando pensaram, eu já estava na casa paroquial, segura, com porta trancada e gente de bem ao meu redor. O padre Henrique foi procurado pela polícia. "Padre, a senhora Perpétua está desaparecida. Os filhos estão procurando." O padre olhou para o policial, firme, sem vacilar, e disse: "Ela tá comigo. Tá segura. E os filhos que quiserem ver ela vão conversar comigo primeiro. Antes de chegar perto da mãe deles, vão me explicar por que uma mulher de 72 anos preferiu dormir no chão de uma capela abandonada do que ficar debaixo do mesmo teto que eles." O policial voltou para a delegacia e contou. O delegado, Dr. Weverton, delegado de Januária, chamou os 4 filhos, separou cada um numa sala e fez o que ninguém tinha feito em todos aqueles anos. Perguntou, ouviu, investigou, cada um contou a versão bonita, a versão ensaiada. "Minha mãe é confusa. A gente cuida bem dela. Ela fugiu porque não tá no juízo." Os 4 repetiram a mesma mentira com pequenas variações, como se tivessem combinado, e provavelmente tinham. Depois o delegado ouviu o padre. Ouviu a dona Lúcia. Ouviu a dona Socorro. Ouviu outros vizinhos que sabiam dos gritos, da bagunça, da degradação daquela casa. Gente que ouviu e calou por anos, mas que na frente de um delegado com caneta e papel na mão, encontrou a coragem de falar. Depois ouviu eu. Fui na delegacia acompanhada do padre. Sentei na frente do delegado e contei tudo, com calma. Sem chorar dessa vez. Já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Contei do dinheiro controlado, dos gritos de madrugada, da faca no pescoço, do cheiro de droga, das noites sem dormir, do escuro que me engolia. Contei detalhado, com datas, com nomes, com lugares. Porque quando a gente sofre, a gente grava cada detalhe, meus filhos. A memória do sofrimento é a mais afiada que existe. O delegado mandou fazer perícia na casa. Encontraram parede com marca de soco, porta do meu quarto com trinco arrancado por fora. O Ronildo tinha arrancado numa noite de fúria. Colchão rasgado onde ele procurava dinheiro, garrafas de cachaça e latas de cerveja espalhadas pela sala e pelo quintal. E no quarto do Ronildo, apetrechos de uso de droga. Mandou fazer perícia médica em mim. O laudo do legista descreveu marcas em diferentes estágios de cicatrização nos braços e nos pulsos, desnutrição leve, pressão arterial gravemente descontrolada por falta de medicação e sinais de estresse pós-traumático. O médico escreveu no relatório, e essa frase eu decorei: lesões compatíveis com agressão física continuada e maus tratos à pessoa idosa. Mandou investigar a conta bancária. E aí, meus queridos, veio a prova que eu sozinha nunca conseguiria provar. Descobriram que o Adenor sacava minha aposentadoria inteira todo mês desde 2018. Em 4 anos, desviou mais de 60 mil reais. Tinha uma procuração no banco que ele me fez assinar, dizendo que era para facilitar. "Assina aqui, mãe, que assim eu resolvo as coisas no banco para a senhora sem precisar ir lá." E eu assinei, porque era meu filho. E mãe confia. Mãe sempre confia, até quando não devia.
O delegado indiciou os 4. Todos. O Adenor, por se apropriar do meu dinheiro, por maus tratos e por me manter presa naquela situação. O Gildásio, por maus tratos, ameaça e lesão. O Ronildo, por maus tratos, por me ameaçar com a faca, por lesão e por porte de droga. E a Nildete, por omissão, porque sabia de tudo, via tudo, ouvia tudo e não fez nada. E pela lei que protege os idosos nesse país, não fazer nada quando se sabe que um idoso está sendo maltratado é crime. Os 4 foram presos em outubro de 2022, no mesmo dia. Viatura na porta da minha casa, a casa que o Osvaldo construiu com as próprias mãos, levando meus 4 filhos. Eu não assisti. Estava na casa paroquial tomando café com bolo de milho que a dona Lúcia fez. Soube depois. E não senti alegria, não senti alívio, não senti vitória. Senti um vazio imenso. Um vazio frio e pesado que se instalou no peito e ficou ali por semanas. Porque mãe que vê os filhos nessa situação não sente que ganhou nada. Sente que perdeu tudo. Mesmo que a culpa não seja dela. Mesmo que ela tenha feito tudo certo. Mesmo que ela tenha dado o melhor de si. A dor é a mesma. O julgamento foi em 2023. Os 4 juntos no banco dos réus. Eu depus. O padre depôs. A dona Socorro depôs. O legista depôs. O perito do banco depôs. A sala do tribunal estava cheia de gente de Januária que veio ver. Gente que durante anos fingiu que não ouvia. Gente que fechou a janela quando eu gritava. Gente que disse, é briga de família, e passou reto. Estavam todos ali. E eu, diante do juiz, contei minha história mais uma vez, com a voz firme, sem chorar, porque eu já tinha aprendido que as minhas lágrimas não eram fraqueza, eram a prova de que eu sobrevivi. O Adenor foi condenado a 6 anos, o Gildásio, 4, o Ronildo, 8. A Nildete, 2 em regime aberto. No tribunal, o Adenor chorou e disse que me amava. O Gildásio ficou calado, olhando para o chão. O Ronildo xingou o juiz e foi retirado da sala pelos guardas. A Nildete pediu perdão de cabeça baixa, com a voz tão baixa que quase ninguém ouviu. O juiz, antes de ler a sentença, disse uma coisa que eu guardei no coração e que vou levar comigo até o dia em que eu fechar os olhos pela última vez. Ele disse que eu criei 5 filhos sozinha, que trabalhei a vida inteira para dar comida, teto e dignidade para cada um, e que o pagamento que recebi foi ter minha aposentadoria tomada, meu corpo machucado e minha dignidade destruída dentro da minha própria casa. Que eu fugi aos 72 anos e dormi no chão de uma igreja abandonada, porque aquele chão sem teto era mais seguro do que a casa onde morava com os próprios filhos. E que aquilo não era briga de família, era crime. Ia ser tratado como crime. A Edivânia, minha caçula, a única que saiu de Januária, a única que não participou, soube pela polícia. Ligaram para ela em Montes Claros como parente mais próxima não envolvida. Ela veio no dia seguinte, 6 horas de estrada. Chegou na casa paroquial com os olhos inchados de tanto chorar na viagem. Me viu sentada na varanda. Parou. Me olhou. E caiu de joelhos no chão de cimento. Mãe, perdão. Eu devia ter vindo. Eu devia ter tirado a senhora de lá. A senhora ligava e dizia que estava tudo bem, e eu acreditava porque era mais fácil acreditar. Eu dizia que estava bem porque o Adenor ficava do lado ouvindo minha filha. Ela chorou tanto que o padre trouxe água com açúcar. Ficou ajoelhada na varanda chorando até secar. Depois sentou do meu lado, em silêncio, segurando minha mão com as 2 mãos dela, apertando como se tivesse medo de me perder de novo. Ficou assim o resto da tarde inteira, sem falar nada, só segurando minha mão. E era o suficiente. A Edivânia quis me levar para Montes Claros. Mãe, vem morar comigo? Eu cuido da senhora. Eu agradeci. Agradeci de coração. Mas disse não. Minha filha, eu passei a vida inteira fazendo o que os outros queriam, indo para onde os outros mandavam, ficando onde os outros me colocavam. Agora eu tô num lugar que eu escolhi ficar. O padre me trata bem. A dona Lúcia me trata bem. O seu Benedito me trata bem. Eu tenho um quarto com chave.
Eu durmo em paz. Pela primeira vez em muitos anos, eu tô em paz. Me deixa ficar. Ela entendeu. Ou tentou entender. Voltou para Montes Claros. Liga toda semana agora. Toda quarta-feira à noite sem falta. Vem visitar todo mês. Traz queijo e doce de leite de Montes Claros. Trouxe um celular novo para mim, com o número dela gravado na tecla 1. E de vez em quando manda uma mensagem no meio da semana que diz só: "Te amo, mãe." E eu respondo: "Eu também, minha filha." E é a conversa mais bonita que eu tenho na semana. Eu moro na casa paroquial até hoje. Já faz 4 anos. O padre Henrique nunca pediu para eu sair. Nunca cobrou nada. Nunca perguntou quando a senhora vai embora ou a senhora não quer procurar outro lugar. A dona Lúcia me ensinou a fazer pão de queijo do jeito dela, me ensinou a fazer sabão de cinza, me ensinou receita de bolo de fubá cremoso que eu nunca tinha provado igual. O seu Benedito me deu um pedaço do jardim para eu plantar meus temperos, minha hortelã, minha cebolinha, meu coentro, meu manjericão. Toda manhã eu vou lá, rego as mudinhas, arranco o matinho que cresce em volta e converso com elas. Porque é bom conversar com quem não te responde com grito. Eu ajudo na paróquia. Limpo a igreja antes da missa de domingo. Arrumo as flores do altar. Sempre flores do jardim do seu Benedito, ele não deixa comprar de fora. Dobro as toalhas do altar. Varro o pátio. Organizo os bancos. Não porque o padre pede. Porque eu quero. Porque eu preciso me sentir útil. Me sentir viva. Me sentir parte de alguma coisa que é boa. Na quarta-feira de noite tem grupo de oração, e eu vou. Rezo o terço com as senhoras da paróquia, tomo café com bolo depois, converso sobre a novela, sobre o preço do feijão, sobre o calor de Januária. Coisas normais, coisas de gente que vive em paz. O padre me trata como se eu fosse a mãe dele. Não com as palavras, porque padre é discreto, mas com os gestos. Separa a melhor fruta para mim no café da manhã. Quando vai para Montes Claros para a reunião da diocese, traz doce de leite e biscoito de polvilho para mim. No meu aniversário, 14 de agosto, fez bolo de chocolate e chamou a dona Lúcia, o seu Benedito e a dona Socorro para cantar parabéns. 5 pessoas. 4 velas no bolo representando as 4 letras de vida que ele escreveu com pasta americana. A melhor festa da minha vida. Melhor que qualquer aniversário com 30 convidados e mesa farta. Porque naquela mesa de 5 pessoas, todo mundo que estava ali queria estar ali. Todo mundo me olhava com carinho de verdade. Uma vez eu disse para ele: "Padre, o senhor me trata melhor que meus filhos." Ele ficou quieto um momento. Depois disse, olhando para mim com aqueles olhos mansos: "Dona Perpétua, eu não trato a senhora melhor. Eu trato a senhora como toda pessoa merece ser tratada. Se os seus filhos não aprenderam isso, a culpa não é da senhora. A senhora ensinou, eles que não aprenderam." Eu chorei, mas foi a última vez que chorei de tristeza. Depois disso, só chorei de outra coisa, coisa que eu achei que nunca mais ia sentir. Gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter encontrado gente boa no caminho. Gratidão por aquele quartinho simples com porta de chave que me devolveu o direito de dormir em paz. A minha casa, a casa que o Osvaldo construiu tijolo por tijolo, tá lá, fechada. Com o portão de ferro rangendo no vento, o pé de manga dando fruta que ninguém colhe, o mato crescendo no quintal que eu varria todo dia. Eu não vendi, não voltei, não quero voltar. Aquela casa tem os fantasmas de 4 filhos que não souberam ser filhos, e eu não quero mais conviver com fantasma nenhum. A Edivânia me perguntou uma vez numa das visitas: "Mãe, a senhora não quer voltar para sua casa?" Eu respondi: "Minha filha, casa não é parede. Casa não é tijolo, não é telhado, não é quintal com pé de manga. Casa é onde a gente dorme sem medo. E a minha casa agora é um quartinho nos fundos de uma igreja, com um padre que me dá bom dia toda manhã, uma cozinheira que me guarda a melhor fruta e um zelador que me deu um pedaço do jardim dele. Eu não tenho quintal grande, não tenho pé de manga, não tenho 3 quartos. Tenho um quarto, com uma chave, que eu tranco por dentro. E de noite, quando eu deito na minha cama de lençol branco, o único som que eu ouço é o sino da igreja, tocando às 6 da tarde,
e o grilo cantando no jardim do seu Benedito. E sabe o que eu te digo, minha filha? Depois de tudo que essa vovó passou, grilo cantando é o som mais bonito do mundo. Porque grilo cantando quer dizer que tá tudo quieto, tá tudo em paz. E eu, depois de 72 anos, finalmente aprendi o que é paz. E eu tranco minha porta. E eu durmo. Meus queridos, minhas queridas, se vocês chegaram até aqui comigo, se ouviram essa vovó até o final, eu quero falar uma coisa direto do meu coração para o coração de vocês. Se alguém que está assistindo esse vídeo agora conhece uma pessoa idosa que vive numa situação parecida com a minha, uma avó, um avô, uma mãe, um pai, que está sendo maltratado dentro da própria casa pelos próprios filhos. Por favor, não feche os olhos. Não diga que é briga de família. Não vire a cara. Não espere que alguém faça alguma coisa. Seja você essa pessoa. Porque eu esperei anos que alguém me ajudasse. E ninguém veio. Até que eu mesma tive que me salvar, fugindo descalça de madrugada com uma sacola na mão. E não devia ser assim. Nenhuma mãe de 72 anos devia precisar fugir da própria casa para encontrar paz. Cuidar de quem nos criou não é favor. É obrigação. É respeito. É humanidade. Eu dei tudo o que tinha para os meus filhos. Dei leite do meu peito. Dei noite de sono. Dei suor. Dei saúde. Dei juventude. E eles me devolveram medo, dor e solidão. Mas eu não conto essa história para que vocês sintam pena de mim. Eu conto para que vocês abram os olhos. Para que vocês olhem para o idoso que mora do lado da casa de vocês e perguntem: ele tá bem? Ela tá segura? Porque às vezes a resposta está nos olhos cansados, nas mangas compridas no dia de calor, no sorriso que não chega nos olhos. E uma pergunta, uma simples pergunta feita com carinho, pode ser o começo da libertação de alguém. E se é você que está passando por isso, se é você que está escondendo os roxos e engolindo o choro, eu te digo com toda a autoridade de quem viveu e sobreviveu: sai. Sai enquanto você pode. Não importa para onde. Uma capela abandonada no meio do mato foi melhor que a minha casa de 3 quartos com 4 filhos dentro. Qualquer lugar onde você dorme sem medo é melhor do que o palácio onde você dorme tremendo. Procure ajuda. Em qualquer país que você esteja, existem pessoas e organizações prontas para estender a mão. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Eu carreguei por anos. E quase morri debaixo dele. E agora o meu pedido final, meus amores. Se essa história tocou o coração de vocês, se vocês sentiram alguma coisa aqui dentro enquanto ouviam essa vovó, eu peço: se inscreve nesse canal agora. Aperta o sininho para receber as notificações. Porque cada inscrição ajuda a levar essa mensagem para mais gente. E quem sabe o próximo vídeo não vai chegar na tela de alguém que precisa ouvir exatamente isso? Quem sabe não vai ser a mão estendida que eu nunca tive? Deixa um comentário aqui embaixo com a palavra chave, porque foi uma chave que me devolveu a paz. Uma chave simples, de metal, que tranca uma porta por dentro. E quem assistiu até aqui sabe o tamanho do significado que uma chave tem na minha história. Faz isso. Agora. Não espera nem mais 1 minuto. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Manda no grupo da família. Manda para a vizinha. Manda para quem você acha que pode estar sofrendo calada. Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela precisando de um empurrãozinho de coragem. Eu não conto minha história para ganhar visualização nem para fazer vocês chorarem. Eu conto porque o silêncio protege quem machuca. E eu fiquei em silêncio tempo demais. Cada vez que eu abro a boca e conto o que vivi, eu tiro um pedaço de poder de quem me fez sofrer. E dou um pedaço de coragem para quem ainda está sofrendo. Isso aqui não é entretenimento. É alerta, é mão estendida. É uma velha de 76 anos dizendo para outra velha lá do outro lado: você não está sozinha. Eu passei por isso. E sobrevivi. E você também pode. A dignidade e o respeito não têm idade e não conhecem fronteira. Não importa em que país você esteja. Não importa que língua você fale. Não importa se você é nova ou velha, rica ou pobre. Ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. Ninguém.
Se você está passando por isso, busque ajuda na sua região. Existem leis que te protegem. Existem pessoas que se importam. O primeiro passo é o mais difícil, mas eu te garanto, o primeiro passo é o que salva. Eu dei o meu primeiro passo descalça, numa estrada de terra, às 5 da manhã. E ele me trouxe até aqui, até esse quartinho com chave, até esse sabão de cinza no quintal, até esse grilo que canta de noite no jardim, até essa paz que eu achei que nunca ia conhecer. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que proteja cada avó, cada avô, cada idoso que está precisando de cuidado nesse mundo. E que transforme cada coração duro em coração de gente. Um beijo dessa vovó aqui de Januária. Cuida dos seus velhinhos. Eles merecem. E eu vou lá trancar minha porta e dormir em paz.